Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E toda segunda-feira, às 5 da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no Lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos os ouvintes. Vamos iniciar a nossa preparação para o nosso Evangelho no Lar. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, respirar profundamente, acalmar nosso coração, acalmar nossa mente. Vamos nos desligando das preocupações do dia, dos ruídos do mundo exterior. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e nos conectar além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, que é nosso amigo fiel, que nos acompanha desde o nosso nascimento, nos intui, nos ampara, nos fortalece nas provas e expiações da vida terrena. Vamos agradecer a equipe de proteção e limpeza, que protege nosso ambiente contra as vibrações negativas, mantendo o nosso campo energético sempre limpo e elevado. Vamos saudar as fraternidades do espaço, Razin, venerável da Fraternidade do Trevo, Comandante Edgar Armon, venerável da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da Fraternidade dos Humildes, nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Venerável Mensageiros Celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos elevar o nosso pensamento até Ismael. Ismael, que é o mentor do Brasil nas terras brasileiras, nos ajuda a elevar o nosso país para que um dia sejamos a pátria do Evangelho e coração do mundo. Vamos elevar o nosso pensamento até Maria, nossa mãe, que ela passe o manto sagrado sobre todas as mães desse país, sobre nossos amigos, sobre nossos familiares, sobre todos aqueles que precisam da proteção e intercessão da nossa mãe. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, Ele é nosso espelho de vida e de mudança moral. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador por estarmos aqui encarnados em busca de evolução espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Mensagem do dia. Trabalho nosso. Não te aflijas sobre a destinação do mundo. A eterna sabedoria conhece o que deve ocorrer à vida planetária. Agora é o nosso tempo. Hoje é o dia em que nos compete fazer o que deve ser feito. As criaturas que te pedem apoio, o lar que sustentas, as obrigações que assumistes, a causa que enobrece são, em si, o quadro dos desígnios superiores a que precisa atender. Entesoura a cultura que desejas. Antes de tudo, porém, atendem aos deveres que se te fazem essenciais. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Sinais de Rumo. Agora vamos à leitura do Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àquele que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior,
supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Sua força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despedem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo mais ou menos devolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inúmeros escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldades em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma que, no homem adulto, se tem dificuldade em reconhecer um embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana mais embelezada, aperfeiçoada, sobretudo purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, o sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseira dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço, senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manéis dos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo mundo ao auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápidos e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietações e de angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra. Em princípios, a longevidade é proporcional ao grau do adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca no estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligência estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados.
Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade de compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais apresentar os gozos do céu. Por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum dos seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Comentários. Essa passagem do Evangelho deixa claro que Deus sempre dá a todos os seus filhos o mesmo acesso. Iniciamos todos da ignorância e vamos evoluindo ao longo das nossas encarnações. Então, os mundos aos quais nós somos destinados vai de acordo com a nossa competência, com o nosso esforço. Não existe um lugar ou um ser melhor que o outro. Nós estamos todos em evolução. Existem alguns que mais rápido atingem mundos felizes em outras esferas, mas todos passaram pela mesma transição. Passaram pelos mundos primitivos, onde realmente não há beleza, e não é uma beleza física, né? É, como o próprio nome fala, primitivo. É algo na força, na dor, sobrevivência para nutrição, para comer, para beber. Não tem um contato, muito contato com a moral, né? Eles estão ali para sobreviver. Então, como o próprio nome fala, primitivo. Depois vamos para a prova e expiações, que é o mundo que estamos hoje, onde existe o bem, existe o mal, mas existe muito ciúme, muita inveja, muitos problemas, muitas angústias, muitas comparações, ainda mais nos tempos de hoje, com o advento de internet, rede social, muita comparação. O ser humano perde totalmente a moral, perde totalmente, muitas vezes, né? Não todos, mas muitos se perdem no caminho, né? Da prepotência, da arrogância. E então aqui na Terra, ainda na localidade de provas e expiações, tem muito, muito mal, né? A Terra é um planeta muito denso, porque os nossos pensamentos, eles são muito pesados, não sempre, mas existe essa conotação da Terra, né? Que a provas e expiações dá esse sentimento de que a gente está aqui mesmo na busca de uma evolução para que a gente possa, de fato, ir para os mundos felizes, onde, como o próprio Evangelho fala, não tem matéria, o deslocamento é mais leve, a energia é outra. Estamos ali envolvidos numa felicidade, numa regeneração. Mudamos a regeneração para depois para mundos felizes, na verdade. O que o Evangelho fala é cada fase do planeta, ela vai identificar o espírito que vai estar lá, porque todos nós somos espíritos, mas ir para outros planetas, ir para outras esferas dos planetas, requer a nossa compreensão, requer o nosso esforço. Somos nós que vamos decidir isso.
é o nosso esforço, é o nosso pensamento positivo, é a nossa reforma íntima. Por isso que o nome mesmo fala reforma íntima. A gente precisa melhorar a nós mesmos, e isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Deus não privilegia ninguém. Ninguém nasce e já vira Cristo, ninguém nasce, né, e já vai para as esferas mais evoluídas. Muito pelo contrário, todo mundo vem de baixo, todo mundo vem parte do mesmo lugar. Mas, é como eu falei anteriormente, alguns atingem, vão evoluindo de uma forma um pouco mais rápida do que outros. A gente não está falando aqui de uma corrida, muito pelo contrário. Cada um tem o seu momento, cada um no seu tempo. A gente viu aí que nos mundos superiores, até a comunicação acontece pelo pensamento, porque todos estamos conectados pelo coração. E é esse nível que a gente precisa ir buscar. Todos nós começamos na mesma escola primária. Ninguém é melhor do que ninguém. O segredo para a gente chegar até as turmas avançadas é o esforço individual de cada um. Primeiramente, precisamos da nossa reforma íntima, trabalhar nossos defeitos e cultivar nossas boas qualidades. Assim a gente eleva a nossa moral. O estudo do Evangelho é muito importante para entender as leis do amor e da caridade. Um dos exemplos maiores que a gente tem de amor e caridade é do Chico Xavier. Tem obras lindas e que nos ensinou muito com o seu exemplo. A prática do bem, cada gesto generoso, cada perdão, cada palavra amiga conta na nossa jornada espiritual. Então fica uma dica, é encarar cada dia como um degrau. Mesmo que pareça difícil, cada obstáculo é uma chance de aceleração e evolução. Um esforço contínuo, todos nós podemos alcançar esse mundo de paz e luz que nos esperam além da matéria. Agora, vamos às vibrações. Vamos nos conectar com a melhor energia que tem nos nossos corações e vibrar. Enviar energia positiva para o planeta Terra, enviar energia positiva para os nossos governantes. Vamos enviar muito amor, muita paixão para os países que se encontram em guerra, para que os governantes deles sejam envolvidos nessa luz de amor. Vamos enviar energia positiva para todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais, presídios. Enviar uma energia de amor para todos os nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, nossos pais, nossas mães, para todos aqueles que amamos. Vamos enviar energia de amor. Vamos enviar energia de amor para o nosso ambiente de trabalho, para que todos fiquem bem, para que seja um ambiente de paz, de luz e energia positiva. Vamos pedir permissão à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos. Nesse momento, imaginemos o nosso irmão mais velho, Jesus, entrando na nossa casa ou no ambiente que estejamos, seja no trabalho, no carro, qualquer lugar. Que ele fique do nosso lado, que ele se coloque na nossa frente e que ele inunde o nosso coração de luz. Que ele nos auxilie, que ele encha o nosso peito de esperança e de amor. Deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. E assim finalizamos o nosso Evangelho no Lar, rendendo graças a Deus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir.